Muitos anos se passaram e o meu amor. Essa é a diferença. Eclesiastes capítulo 12. Aqui está a operação Lava Jato. Está aqui, ó, Eclesiastes capítulo 12. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Presta atenção no texto da palavra de Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ok? Agora que já te disse tudo, estou lendo aqui numa versão de hoje. Eis que a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. 14. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Talvez aí na sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas o propósito é o mesmo. Deus está anunciando que Ele está fazendo uma grande investigação, bem antes do Sérgio Moro. Antes que o Sérgio Moro existisse, ô glória, Deus já existia. A Operação Lava Jato começou num posto de gasolina. Isso foi em março de 2014, fazendo 4 anos agora. E lá eles deram esse nome, Lava Jato, porque normalmente nos postos de gasolina é que tem os lugares de lavar, né? Por causa da máquina que lava, né? Lava Jato. E nesses 4 anos, 198 prisões já foram decretadas. 328 pessoas foram denunciadas. 10 bilhões de reais voltaram para os cofres públicos. Só o juiz Sérgio Moro condenou 89 pessoas. Mas eu não vim falar sobre isso aqui. Eu vim falar sobre essa operação que iniciou no coração de Deus. Nós abrimos o culto falando sobre um Deus que sonda. Primeiro cântico. E agora a gente se depara com esse texto, o versículo 14 de Eclesiastes 12. Lê em alto e bem som para nós aí, Eunice. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí, Deus há de trazer a juízo tudo que nós estamos praticando aqui nessa terra. E você sabe que a história narra uma investigação, um julgamento, do qual hoje nós vamos celebrar, que foi da pessoa do Senhor Jesus. E é onde eu quero chegar com esse tema. Pode passar, por favor. As acusações contra Jesus
Veja ali naquela imagem, talvez você não possa estar vendo aí que está longe, mas dá para ver que tem uma pessoa de branco ali, sendo conduzida àquilo que nós podemos chamar de um tribunal. E a Bíblia vai nos mostrar de que forma que foi conduzido esse julgamento de Jesus. E a gente fica estarrecido, fica de boca aberta, quando a gente vê como que eles conseguiram passar por cima de tantas coisas para condenar Jesus. A ira dos poderosos contra Jesus. Eles não estavam em busca de prova, mesmo porque não ia achar. Diferentemente desses casos que nós estamos vendo aqui no nosso país, que a cada delação premiada aparece uma prova, e é um monte de dinheiro dentro de um apartamento. São gravações de uma pessoa falando com a outra. Mas no caso do julgamento de Jesus, não houve nada disso, não houve provas, mas houve acusações. E eu quero compartilhar com os irmãos destas acusações, para que você saiba do que esse Senhor Jesus que você segue foi acusado. E ao final Deus vai nos conduzir àquilo que Ele quer. Por favor, irmão. Primeiro nós precisamos considerar as acusações de caráter religioso. Jesus foi acusado de algumas coisas da religião dos judeus. Veja só, a primeira acusação foi que Jesus blasfemou, que ele falou contra, que ele foi um opositor da religião dos judeus. O evangelista Mateus, capítulo 26, versículos 57 até o 62, nos dá conta de que para os judeus, Jesus afirmou ser o Cristo, o Filho do homem sentado à direita de Deus. E quando os judeus ouviram isso para eles foi uma blasfêmia. Jesus dizendo estar à direita de Deus, para ele isso foi um ultraje. Jesus se colocando como o próprio Deus, era isso que eles estavam chamando de blasfêmia. Veja ainda também em João 5,18 e João 8,58, são textos onde Jesus se coloca como Deus, e isso para os judeus doía os ouvidos deles. Por isso que eles acusaram Jesus de blasfêmia. Como esse pode dizer que é Deus, se só existe um Deus? Seria ele então o segundo Deus? Estaria Jesus então pregando uma religião de crença em mais de um Deus, que podemos chamar de politeísmo? Não. Em nenhum momento Jesus estava defendendo a ideia de ser um segundo Deus. Jesus pregou a religião monoteísta, um único Deus.
Ele nunca disse que ele era um segundo Deus. Jesus nunca blasfemou contra Deus, porque ele estaria blasfemando contra ele mesmo. Nesse texto que eu mencionei aí, João 5,18, João 8,58, deixa claro que ele se identifica como sendo Deus. Então Jesus não falou contra si próprio, e nem falou que ele era um segundo Deus. O que os judeus não entenderam e acharam que Jesus estava blasfemando é que ele, sendo Deus, se fez homem. E eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam o fato de Jesus ser Deus feito homem. A segunda acusação é que ele profanava o sábado. Isso está claro também em João 5, 16 a 18. É de outra coisa que ele é acusado: de violar o sábado. Porque a crença dos judeus era que o sábado era o dia santo, o dia consagrado, o dia em que era santificado, e que não podia haver nenhum tipo de demanda, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de obra. Deus introduziu, instituiu, inseriu, colocou um dia no calendário judaico chamado Sábado do Senhor. Em nenhum momento Jesus ficou contra isso. Não. E nem violou isso. Jesus tinha plena consciência de que o sábado era um dia santo. Mas está diante dos judeus aquele que é o Senhor do sábado. Está diante dos judeus aquele que criou o sábado. E é isso que eles não aceitavam. Então, para eles, Jesus estava violando o sábado. Para eles, qualquer coisa boa que Jesus fizesse para alguém no dia de sábado era uma profanação, um desrespeito. E Jesus vem mostrar que o ser humano vale mais do que o sábado. Jesus vem mostrar que Ele é o Senhor do sábado, do domingo, dos domingos ali também, tá? Da terça, da segunda, da quarta. Ele é o Senhor de todos os dias. Então, fazer o bem no dia de sábado para o judeu era desrespeitar o sábado. Por isso Jesus foi acusado de profanar o sábado. A terceira acusação a qual Jesus passou, inclusive estava também no cântico, no primeiro cântico, que ele seria um falso profeta. Ora, o profeta, ele tinha a missão de falar de Deus. Sempre. A ideia do profeta é falar de Deus. Muitas reclamações eu ouvi essa semana que era para mim ter ido no médico, mas eu não fui, por causa dessa garganta. E essa mulher aí que vocês chamam de a esposa do pastor, ela me chamou a atenção várias vezes essa semana. E aqui estou eu, não fui ainda. De forma que, voltando ao assunto, um falso profeta. A ideia é que Jesus estava explorando as pessoas. Está ali em Marcos capítulo 15, versículo 3. Jesus era acusado de muitas outras coisas, inclusive de estar manipulando as pessoas, enganando as pessoas,
como se tivesse fazendo uma conspiração, levando as pessoas a desestabilizar a nação, fazendo um motim, uma revolução. Então, para isso, os judeus diziam que ele era um falso profeta. Jesus foi acusado de ser um falso profeta. Ele que falava de Deus às pessoas e falava às pessoas sobre Deus e sobre Deus para as pessoas, agora é acusado de falso profeta. Porque as pessoas começaram a ter suas mentes iluminadas, começaram a entender realmente o que estava acontecendo, estavam começando a cair a ficha sobre as coisas. E aí então agora Jesus é acusado de estar desvirtuando, distorcendo os ensinamentos. Por isso que ele era considerado um falso profeta. Essa a terceira acusação, no caráter religioso. Mas também tem as acusações no caráter romano, que é que nós vamos ver agora. Tibério era o imperador de Roma, e ele colocava as pessoas para governar as cidades. Jerusalém estava sob o domínio romano, e quem estava lá para governar era o Pilatos. E agora o Senhor Jesus começa a receber acusações de que ele está fazendo coisa errada contra o império. Vamos então às acusações. Primeiro, ele é acusado de não pagar impostos a César. A gente pode ver essa passagem bíblica lá em Marcos capítulo 12, Marcos 12, de 13 a 17. Por quê? Porque Jesus mandou pescar, e na hora que pescou saiu uma moeda, e aí ele falou: de quem é a frente dessa moeda? Ah, é de César. Então vocês deem a César o que pertence a César, mas deem a Deus o que pertence a Deus. E pelo fato dele ter falado esta palavra, ele foi acusado de não pagar impostos a César, porque ele falou: deem a César o que lhe é cobrado, mas deem a Deus de coração grato. Dar a César era uma obrigação, e dar a Deus é gratidão. Por isso Jesus foi acusado de não pagar imposto. Depois ele também foi acusado porque ele declarou-se rei. E com certeza isso ia contra o Império Romano, porque eles já tinham um imperador, eles já tinham um rei. Mas quando ele morreu, mandaram escrever em cima assim, ó: escrevam aí que ele disse que ele era rei dos judeus, como tivessem fazendo uma piada contra ele. Ele não disse que era rei? Então escreve aí ó, que ele era rei, um rei morto. Então Jesus também foi acusado de ser rei, e isso com certeza fazia frente ao Império Romano, porque eles já tinham o seu rei. E lógico que os judeus estavam esperando realmente um rei. A Bíblia, o Velho Testamento já havia pronunciado que viria um rei, só que não este rei, esse governo humano que eles estavam esperando. A ideia de Jesus se apresentar como rei
um rei espiritual, um rei que ia governar o coração, a mente, a alma, e não uma cidade, não um palácio. Mas mesmo assim, ele também foi acusado de ser rei, e nós sabemos que ele é rei sim, mas não rei deste mundo, mas ele foi acusado por ser rei. A terceira acusação que a Lava Jato lá na época de Jesus trouxe, que ele estava subvertendo o povo, que ele estava seduzindo o povo. Em Lucas capítulo 23, versículo 5, ele é acusado por um grupo de judeus que o prendeu perante Pilatos. Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia, diz aí, desordem. Ele estava subvertendo o povo. Essa foi a acusação. Por quê? Porque ele trouxe uma mensagem nova, como ele falou a respeito do vinho novo. Ele trouxe uma palavra que estava enchendo o coração das pessoas. E porque as pessoas estavam recebendo esta palavra, agora ele é acusado de desordem, acusado de subverter. Ora, Jesus está fazendo uma coisa. A borboleta não pode ficar todo o tempo no seu casulo. Uma hora ela vai ter que sair do seu habitat natural e vai lançar voo. As pessoas estão lançando voo porque estão ouvindo uma palavra de vida, uma palavra de poder, e Jesus tem essa palavra, mas para eles Jesus estava subvertendo. Jesus foi acusado religiosamente, foi acusado pelos romanos. Mas irmãos, finalizando, aonde eu quero chegar com essa operação Lava Jato? Eu não quero chegar a lugar nenhum, irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos aquilo que diz no Salmo 33, de 13 a 19. Só isso. Salmos 33, de 13 a 19. Presta atenção comigo. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Era aqui que eu queria conduzir os irmãos. Um Deus que está atento a tudo que está acontecendo, irmãos. Um Deus que observou tudo que Jesus passou, todas as acusações que ele recebeu. Teve uma hora que Jesus teve que ficar em silêncio, porque não adiantava ele falar contra aqueles corações odiosos, porque queriam de todo jeito crucificá-lo. E isso fizeram. Mas que o julgamento foi verdadeiro? Não foi. Não tinham uma prova contra Jesus. Mas e nós, irmãos? O que essa operação Lava Jato tem a dizer sobre nós? No âmbito espiritual, irmãos. Das
das muitas oportunidades que Deus tem nos dado de buscar o perdão daquilo que temos feito de errado. Será que vamos esperar alguém gravar alguma coisa sobre nós e expor na mídia? Se nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, não ficar dependendo de audiências. A nossa audiência é aqui agora, na presença do Senhor, pois nós temos um justo juiz que nos dará o galardão. A Bíblia diz no Salmo número 7, verso 10 e 11: Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz que demonstra a cada dia o seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já formou o seu arco, já armou o seu arco, melhor dizendo. Salmo número 7, 10, 11 e 12. Deus é o justo juiz. É Ele que nos julga, irmãos. É Ele que conhece os passos do homem. Então, irmãos, podemos entrar na presença do Senhor e pedir perdão a Ele. Não precisamos nem de nenhuma operação para nos conduzir a qualquer audiência, pois Deus é o justo juiz. Trema diante dele, meu irmão. Segundo Eclesiastes 12, versículo 14, diz que ele vai trazer a juízo. Você quer estar contratando o juiz Sérgio Moro? Ele não precisa do Sérgio Moro, porque ele observa toda a humanidade. Salmos 33. Ele nos observa, Ele sabe os passos que nós damos no dia a dia. Ele nos conhece. Nós somos convidados hoje para